Queridos irmãos, saudações. Hoje temos como proposta de tema os cristãos como testemunhos de uma nova esperança para a humanidade. E este terá como sustento o livro de 1 Pedro, todo o livro, portanto, do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 14. Organizamos esta apresentação em 3 partes. A primeira que é do chamado, que nós somos chamados após termos sido conhecidos e após termos sido predestinados, somos chamados por via de um batismo. Portanto, este aqui é a primeira parte desta conversa sobre os cristãos como testemunhos de uma nova esperança para a humanidade. Então, a primeira parte é o que concerne ao dom e chamamento de Deus por via do batismo pelo Espírito Santo. A segunda parte vai ser o cristão inserido num mundo hostil. E a terceira e última parte vai ser a advertência que é feita aos perseguidos, aos cristãos, aqueles que vão perseverar até ao último instante. Em termos de contextualização, esta carta atribui-se como tendo autoria de Pedro. Portanto, há opiniões divididas, alguns dizem que é de autoria de Pedro, mas outros teólogos dizem que, embora em termos de tempo possa se parecer, em algum momento o autor da carta terá se identificado como sendo Pedro, mas em outro momento indicou um outro nome. Então não há muita certeza sobre quem realmente foi o autor desta carta, mas em termos de contextualização era uma carta em que esta era uma mensagem de exortação a uma comunidade cristã que estava num ponto distante do Império. Na altura era o Império Romano. E essa comunidade vivia isolada, porque ela estava no meio de um povo que tinha outras crenças, outras tradições, por assim dizer, uma outra religião. Então, é assim que o objetivo final desta carta é exortar aquele povo cristão que naquele local era uma minoria, a que eles pudessem conservar e preservar a sua fé para que ela não fosse contaminada pelos outros. Então há aqui, digamos por assim dizer, um paradoxo em que se exorta a que este povo cristão, que naquele ponto era gentio ou era estrangeiro, para que eles pudessem usufruir dessa liberdade, portanto convivendo com essa mesma comunidade, mas sem perder a sua pureza, a sua vocação ou a sua convocação, para que conservasse e mantesse um bom combate até o fim, enquanto embaixadores de Cristo. Então, no que concerne ao chamamento de Deus no batismo, a primeira questão que se convoca aqui é a necessidade de nós estarmos de ânimo preparado para servir e viver com sobriedade. E aqui desperta logo de seguida a questão da santidade. A santidade nós sabemos que é um esforço que o cristão que é chamado faz para que ele adapte a sua vida, a sua conduta, para que ela vá de encontro ao agrado do Senhor, nem que isso implique aborrecer a Ele próprio. Em poucas palavras, é isso que nós dizemos de santidade. Então, nós temos que lembrar-nos que para estarmos alinhados ao chamamento de Deus por via do batismo, no caso é o batismo pelo Espírito Santo, nós fomos comprados a um preço muito alto. Isto é, nós não fomos comprados ao preço de bens perecíveis, como prata ou como ouro, mas nós sim fomos comprados, ou fomos, por assim dizer, resgatados a um preço muito alto, que foi o sangue de Cristo. Então daí a emergência e a força que nos reveste para, em seu nome, nós podermos estar de ânimo preparado para servir e viver com sobriedade. E depois entra a questão também do sacerdócio espiritual. Significa que, uma vez nós tendo sido batizados no Espírito Santo, nós, portanto, a partir daquele momento adquirimos uma injeção de poder
que este poder vai nos dar a capacidade de contornar as tentações, a capacidade de vencer o pecado e a capacidade de compreender os planos de Deus, porque nós, sem o Espírito Santo, somos incapazes de compreender os planos do alto. E por assim dizer, o sacerdócio espiritual ou o sacerdócio santo vai ser a dimensão espiritual que nós adquirimos com o renascimento pelo Espírito, a partir do qual nós passamos a augurar pelo alimento sólido, entre aspas, aquilo que se chama leite espiritual. Porque nós sabemos que aqui é uma analogia. As crianças, quando nascem, o alimento que procuram para poderem fortalecer, crescer, robustecerem-se, adquirirem imunidade, desenvolverem-se intelectualmente, procuram o leite materno. No caso, nós, quando renascemos em espírito pelo batismo e recebemos a convocação de praticar a santidade, e depois renascemos numa dimensão espiritual adquirindo o sacerdócio santo. Então, como tal, nós passamos a ser cidadãos que nos nutrimos do leite espiritual. Este leite espiritual é a palavra de Deus, por isso ali está bem descrito que é o leite espiritual, vírgula, não adulterado, que é a própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. E como tal, então, nós também somos convocados a sermos uma pedra viva. Nós sabemos que esta dimensão do sacerdócio santo que desponta em nós, quando nós experimentamos, quando somos batizados no Espírito Santo, ela nos dá uma direção, nos dá uma autoridade, por assim dizer, para que nós possamos, enquanto peregrinos, irmos ao mundo fora para difundir o Evangelho e Cristo enquanto mistério do plano de Deus. Então, este Cristo que é a pedra viva, ou melhor dizendo, é a pedra angular, que é aquela pedra que foi desprezada pelos próprios judeus. Então, a principal pedra, ou o principal elemento de construção e de edificação e de robustez de qualquer construção que seja, é a pedra angular, porque é a pedra que os construtores mais confiam para dali derramar e dali poder estar envolto todo aquele suporte espiritual, do edifício espiritual que nós passamos a fazer parte. Então, enquanto nós fazemos parte de um sacerdócio espiritual, nós somos pedras vivas, somos pedras ambulantes que peregrinamos pelo mundo fora para levar o Evangelho ao bom nome. Então, depois passamos já para a segunda parte, que é o cristão num mundo hostil. O que acontece? Nós, enquanto cidadãos do mundo, isto é, o cristão é convocado a ser cidadão do mundo. Isto é, nós somos cidadãos do mundo, mas nós não somos do mundo. Então vou desenvolver essa antítese. A convocação é que nós tenhamos uma vida honesta no meio dos gentios. E para que nós usufruamos e desfrutemos da liberdade que adquirimos. Esta é uma liberdade para nós podermos pregar a verdade. É a liberdade para nós não sermos instrumentos de outros, mas sim sermos servos de Deus. É uma liberdade para que nós possamos, no meio dos gentios, sermos bons testemunhos do Senhor enquanto seu embaixador. Por outro lado, é a questão da submissão. Portanto, neste mundo hostil, para além de nós usufruirmos desta liberdade, também temos que desenvolver a submissão. Nesta submissão tem a questão fundamental basilar, que é a consciência crística. A consciência crística ensina-nos ou molda-nos na humildade para que nós possamos desenvolver um caráter de Cristo. É daí que diz a consciência crística. O caráter de Cristo tem na base o seu perfil. Portanto, ele, apesar de ser um sumo sacerdote e ter sido um Messias reconhecido pelos próprios discípulos, mas ele foi o primeiro que teve a iniciativa de lavar os pés dos próprios discípulos. Queremos com isso dizer que a submissão se refere à necessidade de nós nos submetermos a todas as instituições humanas. E quem faz isso está a obedecer ao próprio Deus, isto é, o servo que submete-se ao seu senhor. O jovem que se submete aos anciãos.
a esposa que se submete ao seu esposo. Por aí em diante. Portanto, isto revela a forma como nós desenvolvemos o respeito ao próximo e o cuidado de mantermos este equilíbrio nas nossas relações fraternais com as outras pessoas. Daí a necessidade de nós desenvolvermos esse mesmo amor fraternal a nível da comunidade, que são as pessoas com quem nós convivemos, que nos acolhem, onde nós estamos inseridos dentro desta sociedade. O cuidado em refrear a língua, porque nós sabemos que a língua ela expressa aquilo que abunda no coração. Então temos sempre ter o cuidado de vigiar a nossa língua, que ela expressa o nosso pensamento, revestindo-nos da armadura a nível do capacete. O capacete da salvação representa a consciência crística, que é nós pensarmos como o Senhor, isto é, evitarmos expressar palavras que desagradam, que ofendem, maledicências, todas as palavras possam comprometer a salvação nossa e de outras pessoas. É o cuidado que temos de ter, estando sempre ciente que nós somos servos ou mordomos do Senhor, no exercício desta mesma submissão. Em suma, nós temos que, enquanto adotarmos esta consciência crística, temos que tratar e considerar os outros superiores a nós, porque realmente os outros são superiores a nós. E terceira e última parte é a advertência aos perseguidos. Primeira advertência aos perseguidos é a necessidade de nós sermos um bom pastor. O que é de ser um bom pastor? Desde os profetas, eles desempenhavam um papel de serem porta-vozes entre o Senhor. Ou por outras palavras, eles eram os sentinelas que tocavam a trombeta todas as vezes que o Senhor assim anunciasse. Então, qual é o papel de um pastor relativamente ao seu rebanho? O rebanho não é necessariamente nosso mérito, mas são pessoas que o Senhor coloca na vida desse mesmo pastor. Então há uma relação de dependência direta entre o pastor e o seu rebanho. Então a obrigação do pastor é de cuidar do seu rebanho. O que vai ser cuidar do rebanho? Vai ser alimentar o rebanho com a palavra de Deus, vai ser cuidar do rebanho através da própria salvação e orientá-lo para que ele sempre possa manter a sua fé imaculada e proteger o rebanho do perigo, que são todos os desvios que podem fazer com que as pessoas percam a sua salvação, nomeadamente a questão do esfriamento espiritual, da apostasia. Nós vemos isto, era muito comum o próprio Senhor, o Cristo, ele a chamar a atenção aos próprios discípulos, que eles sempre orassem, para que ele sempre vigiasse. Até mesmo a pedra viva que foi Pedro, mesmo ele tendo recebido esta ordenação do Senhor para que fosse a pedra na qual seria edificada a igreja, ele próprio em algum momento também mostrou sinais de perdição quando o Senhor lhe chamou de Satanás, estava a ser usado por Satanás, e também quando o próprio Senhor disse que ele iria o negar 3 vezes, e também principalmente quando o Senhor, após isolar-se deles para o Monte das Oliveiras para fazer a oração da angústia, ele quando regressou encontrou-os a dormir, surpreendeu-os a dormir, não tinha passado sequer 1 hora de tempo. Ele disse que, e várias outras vezes também, nomeadamente, quando daquela travessia, quando estavam no meio do mar, ele sempre chamou a atenção dos seus discípulos por serem pessoas que demonstravam uma fé fraca. Então, esta é a advertência a nível de ser um bom pastor e de cuidar. E também a questão de disciplinar. O bom pastor também tem a obrigação de disciplinar o seu rebanho a nível da disciplina e a nível da doutrina. Isto é, no conhecimento da palavra, enquanto a palavra for o leite espiritual, e na manutenção de uma disciplina que se coadune com fazer parte desta geração que são os sacerdotes espirituais do Senhor ou de Cristo.
E depois a necessidade e a primordialidade de depositarmos uma confiança total no Senhor. Isto é, não vivermos ansiosos. Porque nós sabemos que até os pardais são alimentados com o Senhor, os lírios de campo são vestidos com as vestes mais bonitas e mais preciosas que do próprio rei Salomão. E nós também sabemos que o Senhor também conhece o número de fios de cabelo que nós temos na cabeça. Então, quando nós demonstramos, desenvolvemos essa total confiança e submissão no Senhor, estaremos eventualmente não só a cumprir um dos presságios, mas também estaremos verdadeiramente a tornarmos bons pastores. E por fim, a questão de estar sempre em alerta. Aqui há uma exortação para a sobriedade e para também vigiarmos, porque o diabo ele está sempre alerta a rugir como um animal, como um leão que está sempre pronto a atacar. Então, a sobriedade há de ser uma das advertências fundamentais para que os perseguidos, somos nós, os cristãos, possamos manter a nossa santidade, o nosso temor e também, sobretudo, a nossa intimidade com o Senhor. E por último, também vale sempre dizer que na nossa relação com o rebanho é sempre importante que nós não exerçamos opressão para com eles. Portanto, o nosso governo ou a nossa administração para com eles tem que ser dócil e sem obrigatoriedades, porque isto é um exercício, acima de tudo, que é voluntário, porque faz parte de um dom de Deus. Todo dom de Deus é um dom gratuito e, acima de tudo, tudo está submerso ao amor, mas esse amor sempre tem que estar adjacente à exortação, para que as pessoas não possam cair na fé. Chegado a esse ponto, portanto, estão abertas a parte das questões, perguntas, comentários, para que possamos desenvolver a conversa. Obrigado. A minha questão para hoje é a seguinte: se o batismo é a morte da carne e o renascimento do espírito, como obedecer instituições humanas fortalece o mesmo espírito? Queria também pedir ao coach para que explicasse o que é uma fraca fé e como identificar uma fraca fé. Obrigado, irmãos, por estas questões que foram aqui endossadas para aprofundarmos a nossa conversa, a nossa aula. A primeira é de que forma é que obedecer instituições humanas é uma forma de adorar a Deus. Isto enquadra-se aqui na segunda parte desta aula, quando nós dizemos o cristão no mundo hostil. O que se pretendia aqui dizer é que nós, enquanto, no caso, no contexto aqui, tratava-se de uma comunidade cristã que estava dentro, fazia parte de uma cidade, de uma cidadela, sujeito às leis vigentes no Império Romano. Então, esta comunidade era achada uma minoria dentro daquela comunidade. Portanto, eles, por assim dizer, eles é que eram, por assim dizer, os estrangeiros naquela comunidade. A analogia que se faz é relativamente a esta realidade em paralelo àquilo que se espera que seja a nossa conduta no nosso dia a dia no mundo. O que se exortava nesta ocasião era que aquela comunidade cristã, embora fosse uma minoria, embora fossem estrangeiros, por assim dizer, dentro daquela comunidade, eles eram também convocados ou convidados a conviverem com os outros que faziam parte daquela comunidade. A questão de obedecer às instituições humanas tem que ver com a questão da submissão. A submissão advém da própria convocação e faz parte da própria consciência crística. Porque, como nós sabemos, o Senhor ele sempre foi justo, embora fosse sempre perseguido e tentado a todo momento, mas ele sempre manteve a justiça na base do equilíbrio. Recordemos-nos, irmãos, naquele momento em que os sacerdotes perguntaram-lhe sobre a questão do dízimo, quando diziam que
a quem que se deveria pagar o dízimo, se a César ou se a Deus. E dali emanou um dos momentos que saiu como um dos vários outros momentos em que o Senhor irradiou a sua justeza, a sua justiça, o seu equilíbrio, quando ele disse que dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Então o próprio Cristo, ele era uma pessoa que tinha uma postura de equilíbrio e de total submissão às próprias instituições humanas, embora ele não fosse do mundo. Então estamos a dizer que devemos nos integrar num mundo que é governado pelas leis desse mundo, mas nós estando cientes que nós não somos do mundo, que nós somos governados por leis espirituais, mas nós fazemos parte deste mundo. Então fazemos parte do mundo, mas não somos do mundo. E é esta consciência que se convoca quando se fala da consciência crística, sobre como é que nós podemos, por um lado, nos submetermos às instituições humanas, porque toda instituição humana, todo governo, todo presidente, todo rei, ainda que seja pagão, ele é instituído pelo próprio Deus, ele é escolhido pelo próprio Deus, ele é um instrumento do próprio Deus. Então nós, enquanto cristãos, temos que desenvolver a submissão. E a submissão tem adjacente a questão da humildade. E a humildade é um dos aspectos primordiais do nosso cristão, de nós que somos cristãos. Por quê? Porque dizem que até o ouro mais puro, mais precioso, ele é submetido a temperaturas muito quentes, muito altas, para poder se purificar, se escolher as partículas mais puras possíveis. Então, assim é a vida do cristão. O Senhor permite que nós passemos perseguições, tribulações, todo tipo de problemas que nos reservam. O Senhor permite que nós passemos para que a nossa fé fique mais pura e mais preciosa, mais do que o ouro mais puro que existe. Por quê? Porque nós fomos comprados a um preço muito alto. Nós fomos resgatados com o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo, para ser jorado naquela cruz em Gálgata, foi resultado também do sacrifício da sua própria vida. Então é este caráter de servidão, de sermos instrumentos do Senhor, de sermos servos do Senhor, sermos mordomos de Deus, que emana a necessidade de nós desenvolvermos a humildade, que obriga-nos a sermos submissos a todas as instituições, mas sem nos contaminarmos, isto é, sermos cidadãos do mundo, ou fazemos parte do mundo, ou agirmos no mundo, mas sabendo que nós não somos do mundo. O que é uma fé fraca, ou como é que se pode identificar uma fé fraca? De acordo com o texto bíblico, é o firme fundamento nas coisas que não se veem e a certeza das coisas que estão por vir. Significa que toda pessoa tem a sua fé. Entretanto, a fé ela é trabalhada, porque ela não é um dado adquirido, ou não é em si um fim. O apóstolo Paulo, ele desenvolve muito várias reflexões, exortações, epístolas, cartas, mensagens, que ele fala sobre a questão do avivamento da nossa fé. E ele faz um paralelismo quando ele explica sobre a fé, faz uma comparação com o trabalho, com a competição a nível de desporto, a competição a nível de pelejas, qualquer que seja, para mostrar que a fé, enquanto, entre aspas, um músculo, ela deve ser trabalhada, deve ser aperfeiçoada, deve ser treinada com muito afinco todos os dias. Por quê? Porque sem a fé não é possível agradar a Deus. 2, sem a fé na própria palavra de Deus não é possível nós também sermos elegíveis à salvação, porque aí não vamos ter a capacidade de crer em Cristo, nem crer na própria palavra de Deus, enquanto Cristo sendo um mediador da nova aliança. Portanto, ninguém vai ao Pai senão pelo próprio Cristo. Então, a fé em si, ela é forte, que é o oposto de fraca, porque me perguntou o que é uma fé fraca. Então, uma fé fraca vai ser uma fé que cede diante de obstáculos.
Posso aqui trazer como paralelismo a parábola do semeador. Ou então, por exemplo, a parábola do talento. Em um e outro caso, nós tínhamos, no caso da parábola do semeador, comparava-se o reino dos céus ou a fé de diferentes pessoas com diversas esferas pelas quais se atirava uma semente. Falava-se da semente que é atirada para o chão, para o caminho, depois passa um carro, depois ou as aves vão comer essa semente, simplesmente a semente não germina. Falava-se daquela semente que é atirada para pedregulhos, depois ela é sufocada pelos pedregulhos, porque cada pedra não tem profundidade da terra e essa semente não germina, não desenvolve. Falava-se da semente que é lançada para espinhos, e depois os espinhos, quando ela começasse a crescer, os espinhos ofuscavam, e depois essa planta não conseguia crescer, desenvolver e acabava por ali morrer. E também falava-se da semente que é lançada em terra fértil. Dizia-se que essa semente que é lançada em terra fértil, ela germina em 30, em 60, em 90. Essa mesma analogia traz para a parábola do talento, daquele senhor que era dono de uma terra, querendo se ausentar, chamou 3 dos seus servos confiados e deu a cada um talentos em função da sua porção de fé. Aquele que ele achava que era mais fraco deu 1 talento. Depois há um outro que deu 2 talentos. Depois há um outro que deu 5 talentos. Quando ele voltou, depois de muito tempo, exigiu contas a cada um. Aquele que recebeu 5 talentos, devolveu 10 talentos. Disse, olha, peguei 5, multipliquei, estão aqui 10 talentos. É assim que aquele senhor disse, servo bom e obediente. Então leva esses 5 talentos que tu desenvolveste e faz a tua vida. Aquele que recebeu 2 talentos, idem, multiplicou, devolveu 4 talentos. Ele também chamou servo bom e obediente e devolveu-lhe 2 talentos que ele tinha desenvolvido por si. Mas aquele que tinha recebido um único talento, ele, quando foi para dar contas, prestar contas ao seu senhor, ele disse, olha, eu sei que o senhor é mau e o senhor tira dos maus. Então eu, por medo, eu preferi enterrar o talento que me deu, este um talento. Então está aqui este um talento que me deu. Então foi quando o senhor diz assim, tu sabes que o senhor é mau e que até tira onde não tem. Então tu, como foste um servo mau, nem esse sequer vais ter, até vai ser tirado do que não tens ou do pouco que tens. Então a questão da fé, o paralelismo, quer dizer, a analogia que fizemos a nível do apóstolo Paulo, que ele equipara, faz uma analogia com um atleta, com um guerreiro, né? Ele diz que a fé tem que ser musculada, tem que ser treinada, combater um bom combate, guardei a minha fé, conservei a minha consciência. Até esta questão dos vários exemplos que nós trouxemos, 2, por exemplo. Então, esses são alguns sinais de uma fé fraca e este pode ser aquilo que nós consideramos que há de ser uma fé fraca. Uma fé fraca é uma fé que não produz frutos, por assim dizer, se quisermos terminar ou completar. Os frutos que são? Estamos a dar exemplo do que? Da semente que é lançada e dá fruto, que é uma árvore que cresce. Então, uma fé fraca, ela não produz frutos. Porque o resultado final da fé é produzir fruto. O primeiro fruto é a salvação. Mas o objetivo do cristão não é para obter a salvação por si. É para obter a salvação e depois poder partilhar essa salvação com muitas outras almas. Então a fé que é forte é uma fé que produz frutos voltados para a salvação da sua própria alma e posteriormente, principalmente, para a partir daqui, a pessoa poder tornar-se um verdadeiro discípulo. Por isso é que é discipulado. Você vê que um produz o outro, este outro produz outros frutos. Então, a partir daí, a pessoa, quando obtém a sua própria salvação, começa a desenvolver um trabalho de peregrinação para poder cuidar do seu rebanho e poder salvar muitas outras almas. Chegado a este ponto, quero agradecer pela nossa presença. Outras questões, comentários que surgirem, podemos sempre partilhar usando as nossas plataformas. Teremos o cuidado de desenvolver uma conversa mais produtiva, mais frutuosa e profícua. Um abraço de luz e até breve.